Bom, nessa aula nós vamos resolver dois exemplos sobre aplicação de teoria dos conjuntos para que vocês possam ter como modelo de resolução. Então vamos ao primeiro exemplo. Uma empresa de hardware monta diversos modelos de computadores, inclusive com Blu-ray ou com monitor em tela de LED. Feita uma análise numa linha de produção, foram levantados os seguintes dados: periféricos Blu-ray, monitor com LED, usando os dois sistemas e nenhum dos dois sistemas, tá? E o número de computadores que foram produzidos para cada um dos tipos de hardware que a gente foi usado, de sistema. Então, a pergunta é: quantos computadores foram montados nessa linha de produção? Nós vamos resolver esse exercício usando o diagrama e usando a fórmula para vocês poderem entender a aplicação da fórmula, né, que eu apresentei para vocês na nossa aula de teoria dos conjuntos, nossa primeira aula de teoria dos conjuntos. Então, vamos nós aqui. Se nós fizermos pelo diagrama, a gente primeiro vai fazer algumas convenções, só mesmo para a gente poder entender e desenvolver. Então, por exemplo, a expressão Blu-ray, eu vou representar pelo conjunto B, ok? E aí, eu tenho que o número de periféricos, né, o número de computadores que foram montados usando o Blu-ray, foram de 210. Então, vamos fazer essa anotação aqui, que é muito importante para a gente. Monitor LED, então, vamos só colocar aqui, ó, como se fosse né, entre parênteses, a gente vai chamar de conjunto L. Então, o número de elementos, né, de computadores que foram montados usando o periférico de monitor LED são de 180. Ok? E agora, usando essa simbologia, a gente vai colocar no símbolo matemático essa terceira coluna aqui de dados da tabela, né? Que foram computadores que foram montados usando Blu-ray e monitor de LED, ou seja, tem esses dois componentes. Então, se ele tem esses dois componentes, eu tenho lá 50. 50 é o número de computadores que foram montados tendo Blu-ray e, que é a interseção, monitor LED. E é um total de 50. Equipamentos, computadores que não possuem nenhum dos dois periféricos, somam 40, certo? Bom, pergunta pra gente quantos computadores foram montados nessa linha de produção. O total de computadores, né? O N total. Então, para isso, eu vou montar o diagrama, vou resolver pelo diagrama e depois eu vou resolver no modo de fórmula, que aí vocês conseguem ter aí duas versões de solução que são possíveis. Vamos começar pelo diagrama. Então, eu vou fazer aqui um diagrama, um círculo, para representar. Eu queria fazer retinho, deixa eu ver se eu vou conseguir. Para representar o conjunto de Blu-ray, tá? Então, eu tenho aqui o meu conjunto B com 210 componentes, com 210 computadores montados formando esse sistema. Com o sistema de monitor, né, com periférico monitor L de LED, nós temos aqui, ó, o conjunto L, certo? E esse conjunto L tem para nós 180 computadores, no qual esse periférico foi utilizado na sua montagem. Temos aqui que B interseção com L, ou seja, Blu-ray interseção com monitor de LED, são 50. Esses 50, eles ficam colocados nessa região aqui, ó, que é a interseção entre esses dois conjuntinhos aqui, entre o conjunto de Blu-ray e de monitor LED, ok? Esses nenhum dos dois aqui, que são aqueles que não tiveram, né, na sua montagem, nem o Blu-ray, nem o LCD, o LED, desculpa, nós vamos colocar aqui do lado de fora, que somam, né, totalizam 40. O diagrama que a gente tem é esse daqui, ó, com a representação de todos os computadores que foram montados nessa linha de produção, com Blu-ray, com LED, com Blu-ray e LED e sem nenhum dos dois, mas são computadores. Então, o que está pedindo para a gente é o que está dentro desse diagrama todo aqui, ok?
Aí agora, fazendo pelo diagrama, eu vou chamar a atenção de vocês para algumas observações que a gente tem que fazer. Aqui, olha, 210 é o total de computadores que tem o Blu-ray como periférico. Só que desses 210, 50 também tem monitor LED. Então, desses 210, eu tenho que subtrair 50. O que resulta para a gente aqui, ó, em 160, como de fato essa região aqui, ó, do meu diagrama, certo? O mesmo eu tenho que desenvolver o raciocínio para o lado de cá, né? Dos 180 que tem monitor LED, 50 também tem o periférico Blu-ray. Então, eu tenho que subtrair daqui 50 e aí obter o total, que é 130. Ou seja, a versão final do meu diagrama, ela vai ser escrita dessa forma aqui, ó. Eu tenho um conjunto Blu-ray, tenho o conjunto monitor LED, certo? E tenho o meu conjunto universo, que nesse caso aqui são todos os computadores que foram montados nessa linha de produção. Então, olha, eu tenho 50 computadores que têm os dois periféricos, eu tenho 130 que apresenta apenas monitor de LED e tenho 160 que apresentam monitor, o periférico Blu-ray e 40 que não apresenta nenhum dos dois periféricos. Isso daqui resulta no meu total da linha de produção, certo? Então, se eu fizer por esse diagrama, o número total, vou escrever assim para vocês, ó, de computadores montados vai ser composto por 160 mais 50 mais 130 mais 40. O que vai resultar em 380 computadores montados nessa linha de produção. Agora, e se eu fizer pela fórmula e não pelo diagrama? Se eu usar a fórmula ao invés de usar o diagrama, a gente vai pensar da seguinte forma. A fórmula me diz o seguinte, que o número de elementos da união de dois conjuntos é o número total do conjunto B mais o N de L, nesse caso aqui, que é o de monitor de LED, menos o N das interseções, né? Interseção de B com L. Por que eu coloco dessa forma a fórmula? Olha bem, o que eu fiz aqui? Eu não subtraí do total de elementos do conjunto que tem o periférico Blu-ray a interseção. Depois lá, no total do conjunto verdinho, que refere ao monitor de LED, eu também não subtraí a interseção mais uma vez? Então, o que acontece? Aqui, a gente tem um detalhe. Eu subtraí a interseção uma e subtraí duas vezes, certo? Então, eu tenho um problema de que eu subtraí duas vezes. Então, é como se a gente montasse o raciocínio da seguinte forma, ó. Eu tirei ela duas vezes, né? Tirei a interseção no B, tirei a interseção no L. Então, é como se eu tivesse ficado assim, ó. Duas vezes eu tirei a interseção. Se eu tirar elas duas vezes, o que vai acontecer? Esse 50 vai desaparecer. Então, como eu tirei duas vezes, eu preciso acrescentar ela de novo, porque é uma informação que é relevante. Isso aqui é só para eu deduzir a fórmula para vocês, tá? Então, quando a gente fizer aqui, ó, menos 2 mais 1, fica menos 1. Então, a fórmula oficial, que é a que eu apresentei na aula passada para vocês, né, na aula de conjuntos, na verdade, é o número de elementos de um conjunto mais o número de elementos do outro, e aí menos a interseção dos dois conjuntos. Essa aqui é a fórmula geral que a gente tem, e é a que a gente vai usar aqui, certo? Então, quando nós usarmos ela aqui, olha o que eu vou achar. Eu vou achar lá o N de todos os computadores que foram montados usando esses periféricos. Então, ó, o NB, ó, 210.
NL, 180. Certo? Menos a interseção de B com L, que é 50. Então, olha, vai ficar aqui a soma, que vai dar 390, né? 210 mais 180, 390, menos 50, deu 340. Eu acabo aqui a resolução do meu exercício? Não. Por quê? 340 é o total de computadores que possuem pelo menos um dos periféricos, né? Ou possui Blu-ray, ou possui monitor LED, ou possui os dois. Existem esses outros 40 aqui, olha, que estão de fora, certo? Que não possuem, são computadores que foram montados, mas não foi usado nenhum dos dois periféricos. Então, aqui, para a gente continuar, o que a gente precisa fazer? Eu tenho que dizer que o conjunto universo, um total, né, de computadores montados é o N de B união com L mais 40, que são aqueles que não tinham nenhum dos dois periféricos. Ou seja, o N do universo vai ser 340 mais 40. O que leva a gente a ter um N total, que é o do universo, de 380 computadores, tal qual nós achamos no diagrama. Tá vendo? Então, existem essas duas possibilidades da gente resolver. Coisas importantes que valem eu levantar para vocês aqui. Quando a gente vai resolver por diagrama, e normalmente é um caminho que intuitivamente vocês vão procurar com mais frequência, por ser mais prático, vocês têm que atentar a dois detalhes. Eu só consigo desenvolver pelo diagrama se eu conhecer a interseção central, que nesse caso aqui é a interseção dos dois conjuntos. Certo? E eu sempre tenho que ter em mente que eu tenho que subtrair do total de cada conjunto a interseção, para que eu não tenha duplicidade na informação. Certo? Então, são dois aspectos que são importantes, que vocês não podem esquecer se vocês optarem por usar a solução por diagrama, que normalmente é mais prática, é mais rápida, e aí vocês tendem a escolher. Até mesmo eu, quando estou resolvendo, tenho uma tendência a escolher esse tipo de solução. Vamos para um outro exemplo aqui agora. Um exemplo agora envolvendo 3 conjuntos, que é aquela fórmula maior que eu mostrei para vocês no final da videoaula de teoria dos conjuntos. Então, olha bem. Uma população consome 3 marcas de sabão em pó. Marca A, B e C. Feita uma pesquisa de mercado, colheram-se os resultados que estão apresentados na tabela abaixo. Determine o número de pessoas que foram consultadas, ou seja, aqueles que participaram da pesquisa. Podemos fazer pela fórmula e podemos fazer pelo diagrama. Agora eu vou inverter com vocês. Eu vou começar pela fórmula e depois eu demonstro para vocês no diagrama. Certo? Aí, antes aqui, o que é interessante a gente convencionar? Olha, só a título de leitura. 105 eu vou chamar de N de A, né? O correspondente ao número de consumidores. NB, eu penso assim, quando vocês têm uma certa dificuldade com a matemática, né, com os símbolos, é interessante vocês fazerem essa escrita antes de começar o exercício, porque aí vocês conseguem alcançam 2 objetivos. O primeiro, que é de saber identificar depois na fórmula onde que estão as partes que te interessa. E segundo, é um meio que você tem de fixar o conteúdo, de fixar aquelas expressões e o significado. Então, é uma forma de você estar estudando mesmo através da solução de exercícios. A e B. O E representa para gente a interseção, tá? Então, é o símbolo de interseção que vai ser substituído. Então, é o N de A interseção com B. Aqui, número de elementos de B, interseção com C, de A, interseção C, e a interseção dos 3, ou seja, a interseção do A com o B e com o C. E esse aqui é aquele que está do lado de fora,
né? Que é nenhum deles. Se eu resolver pela fórmula esse exercício, olha como a gente vai ter que fazer. Nós temos lá que o número de pessoas consultadas é o meu universo. Então, o N de universo vai ser o número de elementos da união desses três conjuntos, A, B e C, mais 120 pessoas que não optaram, né, não escolheram por nenhuma das três marcas que foram pesquisadas. Essa fórmula aqui é aquela fórmula grande que eu vou colocar com vocês aqui agora, olha. O N de A união B, união C, eu consigo determinar pela fórmula N de A mais N de B mais N de C menos as interseções duas a duas, ó, N de A interseção B, N de B interseção C, e de A interseção C. Mais a interseção dos três. N de A interseção B, interseção C. Ufa, né? Essa é a fórmula que estava lá no final da aula, da videoaula de teoria dos conjuntos. Bom, vamos colocar aqui, vamos montar essa fórmula. Olhando para o que nós destacamos aqui, ó, em laranja, a gente vai encaixando as pecinhas do nosso quebra-cabeça. Então, ó, N de A união B, união C, o que significa isso aqui para a gente de um modo prático? É a soma de todas as pessoas que responderam à pesquisa falando sobre um tipo de marca, de preferência, de consumo, né? Então, aqui é a união de todas as pessoas que consomem os produtos. O sabão em pó A, B e C, ou C, tá? Então, olha só, o N de A, 105, que tá lá na tabelinha. O N de B, 200. O N de C, 160. Menos N de A interseção com B, 25. De B interseção com C, 40. De A com C, 25. Mais a interseção dos três, que é 5. Quando eu fizer essa soma aqui com vocês de elementos, a gente consegue encontrar o total de pessoas que optaram, né, que destacaram ou que responderam que consomem pelo menos uma dessas três marcas que a gente está falando aí de sabão em pó. Então, para isso, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer 105 mais 200 mais 160, aí subtraindo, ó, menos 25, menos 40, menos 25, mais 5. Então, nós temos lá um total de 380 pessoas. Ainda já é a solução? Não, né? Porque o que nós queremos aqui? Nós queremos o total de pessoas que foram entrevistadas. E aí eu tenho que usar essa fórmula aqui, ó. Agora o meu objetivo é chegar nessa fórmula, ok? Então vamos colocar aqui de outra cor. Olha, o N da união de todas as pessoas, né? Vai ser N de A união B união C, que são 380 pessoas, mais 120 pessoas que não opinaram, né, disseram que não consomem nenhuma das três marcas. Então, com isso daqui, a gente tem um N da união, ou desculpa, do universo, né, um N de universo, de 500 pessoas entrevistadas, né? 380 mais 120 totalizam 500 entrevistados. Essa é a solução do nosso exercício. Isso usando fórmula sem diagrama. Agora eu vou fazer esse mesmo exercício com vocês
utilizando o diagrama. E aí vem alguns aspectos que são importantes. A gente usa diagrama se nós tivermos as interseções, certo? E aí eu tenho que ter principalmente a interseção central, que nesse caso aqui é a interseção dos três conjuntos. Essa daqui não pode faltar mesmo, ok? E aí eu tenho que ter esse valor já especificado. Aqui a gente não pode ficar tentando adivinhar, a gente não pode ficar tentando supor qual é esse elemento ou essa quantidade, tá, gente? Porque senão vai dar errado. Então, vamos colocar aqui, vamos arrastar aqui um pouquinho para o lado, para eu fazer o diagrama para vocês e vocês conseguirem enxergar essas informações. Então, olha bem, vou fazer o diagrama aqui embaixo, para a gente poder ir colando aqui, né? Fazendo a nossa colinha, que é olhar as informações. Eu estou trabalhando com 3 conjuntos. Então, eu vou desenhar 3 círculos, tentando ser os mais perfeitos possível, tá? Para poder ficar direitinho para vocês. Deixa eu tentar fazer o verdinho perfeitinho aqui. Não é sempre que a gente consegue, mas a gente tenta. E vamos fazer aqui de laranja. Bom, então vamos lá. O verde é o conjunto A. O violeta é o conjunto B. E o laranja é o conjunto C. Agora, eu quero muita atenção de vocês na hora que eu estiver resolvendo aqui, certo? Para que vocês possam conseguir acompanhar o que eu estou fazendo e entender qual é a dinâmica de quando a gente trabalha com o diagrama, ok? Depois eu vou desenhar o diagrama maior para vocês, que é o diagrama universo, certo? Então, vamos aqui comigo, olha, muita atenção. Eu começo, quando eu vou montar um exercício pelo diagrama, eu sempre começo pela interseção central, que é a interseção dos 3, tá vendo? Olha, quando eu coloquei de cores diferentes, você vê que essa parte central é formada pelas 3 cores, o laranja, o verde e o violeta. Então, a interseção dos 3, eu sou obrigada a começar por ela. Se eu não começar por ela, vai dar errado, tá, gente? Tem que começar por ela. E agora, eu vou de dentro para fora. Então, eu comecei na interseção central, eu vou para as outras interseções para depois eu chegar nas bordas. Então, aqui na minha tabelinha, olhando para essa tabela, nesse caso aqui, é como se eu estivesse agora indo de baixo para cima. Certo? Ó, coloquei os 5. Agora eu vou aqui, interseção de A com C. Meu conjunto A é o verde, meu C é o laranja. Então, a interseção dessas duas cores são 25 pessoas. Dessas 25, 5 já estão aqui. Então, 25 menos 5, eu boto 20 aqui. Agora, B interseção C são 40. B interseção com C é o violeta interseção com laranja. Dessas 40, eu já tenho 5, então faltam 35 para eu colocar aqui dentro. O A interseção B é o violeta com o verde. E totalizam 25. Eu já tenho 5, coloco mais... Ops, ficou feinho aqui. Coloco mais 20 aqui. E aí a gente completa. Bom, completei com as interseções, eu venho completando o conjunto agora. Então, olhem comigo aqui, olha. O conjunto C tem 160 consumidores, certo? O C é tudo que pega o laranja. E tem 160. Desses 160, eu tenho 20, mais 5, mais 35 que já foram colocados, que vão dar para a gente 60. Para 160, faltam 100 elementos. Agora, o conjunto B, nós temos 200 consumidores. O conjunto B é tudo que está em violeta. E aí, desse total de 200, eu já tenho aqui, olha, 60 inscritos, né? Total aqui já de 60. Então, para 200, faltam 140 indivíduos. O conjunto A tem no total 105 consumidores.
eu já tenho aqui, olha, 45 consumidores dentro do meu círculo verde. Então, para 105, faltam 60 consumidores. Certo? Agora, vou subir um pouquinho a tela aqui para vocês visualizarem melhor. Eu vou delimitar aqui o meu conjunto universo, certo? Que é o conjunto formado por todos os respondentes que eu tenho aqui. E aí, o que vai acontecer? Dentro dele, eu tenho 120 pessoas que não consomem, né? Então, até aqui na telinha de vocês aparecendo, ó. Não consomem esse produto. Nem o produto A, nem o produto B, nem o C. Se eu quero saber o total desse conjunto universo, o N de U, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que somar todos esses números que estão aqui, certo? Então, é como se eu fizesse lá, começando pelo A. Ó, 60 mais 20 mais 5 mais 20. Todo o meu conjunto A. No meu B, eu já somei aqui o 20 e o 5, né? Que estão aqui. Então, eu vou juntar o 140 e vou juntar o 35. No conjunto C, eu só preciso somar mais 100, né? Porque ó, o 20 e o 5 já foram somados quando eu somei A, o 35 quando eu somei B. Então, aqui mais 100. Mais os 120 que estão aqui do lado de fora. Quando vocês somarem tudo isso daqui, vocês vão encontrar o total de 500 consumidores, tal qual nós encontramos aqui. Ou seja, nós temos aqui o método de solução usando o diagrama e colocando neles as informações, né, de maneira correta. Ou então nós temos aqui, olha, o método de aplicação da fórmula, que é aquela fórmula grande. Uma coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, que a dinâmica de formação dessa fórmula aqui, né, que eu somo, depois eu venho subtraindo, é justamente por conta das interseções, tá? Por exemplo, quando eu somo todo o meu conjunto A, o 20, o 5 e o 20 entram. Aí, quando eu somo todo o meu conjunto B, o 20 e o 5, que já tinha entrado no A, entrou de novo. Então, eu estou duplicando essa informação. E assim vai acontecendo com todas as interseções. Então, como elas entram duas vezes, eu preciso de tirar cada uma vez. E quando eu tirar as interseções todinhas, esse meiozinho vai sumir. É como se esse 5 aqui sumisse. Né? Olha, se eu tirar a interseção do verde com o lilás, o 5 sai. Do laranja com o lilás, ele vai sair. E do laranja com o verde, ele sai de novo. Então, é como se eu excluísse essa informação. E isso não pode acontecer. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e somo novamente. Essa é a dinâmica de montagem dessa fórmula que eu apresentei para vocês na videoaula sobre teoria dos conjuntos. Bom, eu espero que esses exercícios, esses dois modelos de exemplo, sirvam para vocês entenderem como que a gente trabalha com a ideia, tá? Quero deixar bem claro aqui que não são os dois únicos jeitos da gente resolver, tá? E a gente não usa apenas para descobrir o total de pessoas entrevistadas, o total de objetos. A gente pode extrair N informações. O objetivo desses dois exemplos é só mostrar para vocês a dinâmica de como se resolve um problema usando o diagrama ou usando a fórmula. Agora, modelos de exercícios, nível de solução e de questionamentos, eles podem e vão variar ao longo dessa disciplina. Tá? Então, aqui é só um referencial. Não significa que vai ser único e exclusivamente dessa forma que a gente vai trabalhar. Tá ok? Bom, então um abraço para vocês. Se tiverem alguma dúvida, se quiserem esclarecer, manda pergunta para a gente lá no fórum, que eu estou sempre respondendo, procurando responder o mais breve possível. Tá? Então, fiquem com Deus e até mais.